Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Eliane, a Cláudia, a Duda, a Maria, a Dona Maria, também a Maria de Oliveira e a Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Bastante gente ouve pelo áudio, né? Amém. Glória a Deus. E amém. A música de hoje, né? Eu sempre combinei de falar a música, né? Tem um aluno que ele gosta de ficar ouvindo de novo algumas músicas, então eu vou passar a música de novo. Que música linda, né? De hoje. O Rei está voltando, né? Essa música, na verdade, é da harpa cristã, né? Só que essa versão que eu toquei agora é da Amanda Vanessa, tá? Uma versão linda também, né? Da Amanda, cantada pela Amanda Vanessa, tá bom? Então, amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 13, glória a Deus, amém, né? Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a falar um pouquinho, tá bom? Sobre o tema de hoje, amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui, podermos ouvir a Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz. Obrigada, Deus. Obrigada por esse privilégio, Senhor, que é ouvir a Tua voz, que é ouvir a Tua palavra, que é conhecer a Tua verdade. Obrigada, Pai. Amém. Meu Deus, se manifeste a cada um de nós, se manifeste de uma forma clara, de uma forma inconfundível, Pai, amém. Trabalhe em cada mente, meu Deus, que está aqui, que venha entrar nessa aula, que venha assistir essa aula depois, meu Deus. Cada mente que se mostrar dura, se mostrar incrédula, se mostrar duvidosa. Trabalha nessa mente, Pai, trabalha nesse coração, trabalha nessa pessoa que entrar aqui, meu Deus, cheio de questões, cheio de dúvidas, cheio de afronta, cheio de rebeldia. Trabalha nessa pessoa em nome de Jesus, Senhor. Manifesta o milagre, a tua misericórdia, a tua graça sobre ela, meu Deus. Usa a vida dela, meu Deus, para engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, que sejamos chamas vivas, Pai. Que sejamos um fogo ardente, Pai. Que manifeste a tua glória nessa terra, que manifeste o teu nome nessa terra, que sejamos exemplo para todas as nações, que sejamos exemplo para todos aqueles que não te conhecem, que sejamos um testemunho vivo de quem Cristo é, meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ser a Bíblia viva, meu Deus, daquele que ao nos ver vai lê-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor, meu Deus, nos dê esse discernimento, que muitas pessoas jamais nos deixarão pregar, muitas pessoas jamais nos deixarão abrir a Bíblia, mas que nós seremos a Bíblia que ela lerá, Pai. Que tenhamos essa consciência, que nós devemos dar o exemplo, que nós devemos agir, meu Deus, de forma a ensiná-la o que a Bíblia diz, amém. Que ela vai aprender pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que aqui, Pai, não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use pela tua infinita graça e misericórdia, porque eu não mereço, mas a sua infinita graça e misericórdia. Usa, meu Deus, o improvável. O Senhor usa, meu Deus, o nada e faz do nada tudo, Pai. Assim foi, meu Deus, no primeiro dia, onde não havia nada, o Senhor criou o mundo inteiro, Pai. Então me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor manifeste, Pai, a tua verdade através da minha boca, que da minha boca saia somente, meu Deus, a tua mensagem. Oh, meu Deus, torna o meu falar ao teu respeito um falar irresistível, um falar apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, se apaixone, que venha ter cada vez mais sede, mais fome de ti, que venha te buscar cada vez mais, que venha arder na tua presença, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa venha te conhecer verdadeiramente, mergulhar em ti, ser batizado em ti verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos capacite, derrama sobre nós da tua sabedoria, derrama sobre nós do teu discernimento, nos ajuda, nos ensina, Pai, nos mostra os teus caminhos, a tua verdade, nos mostra, meu Deus, a tua lei, mostra os teus mandamentos, mostra os teus preceitos, Pai, amém, porque se nós formos conhecedores da verdade, nós não nos desviaremos dela, Pai, porque nós não queremos perecer, Senhor, amém, nos ensina, Pai, nos ensina a tua verdade, o teu caminho, Pai, nos ensina a obediência, Pai, amém, porque nós queremos ser melhores, Pai, nos ajuda a sermos melhores, amém. Nos esvazia de nós mesmos, Pai. Nos encha da tua santa presença, do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos usa.
Nos usa, meu Deus, faz de nós um canal de bênção nessa terra, meu Deus. Faz de nós um canal de propagação da tua palavra, do teu evangelho, meu Deus. Faz de nós uma potência para o teu reino aqui nessa terra, Senhor. Nos usa sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra corra, Pai, que a tua palavra corra sem obstáculos, por todos os cantos, por todos os lados, sem barreiras, meu Deus, ultrapasse todas as fronteiras em nome de Jesus, Senhor, amém. Que todos conheçam, Pai, da tua palavra e da tua verdade e sejam libertos por ela, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles acampem ao nosso redor, que o seu exército seja conosco, assim como foi com Eliseu, Pai, que ele seja conosco e nos proteja, Pai, em nome de Jesus, de todo um ataque maligno, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor coloque ao nosso redor uma cerca de proteção, assim como o Senhor fez com Jó, Pai. Que o Senhor o protegia no início da Bíblia, no início do livro de Jó diz isso, havia uma cerca sobre ele, que o mal não podia chegar perto dessa cerca. Que assim seja em nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nos fortaleça, nos revigore, renove as nossas forças, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, quando estamos fracos, Pai, ainda que a gente ache que é o fim, que estamos no nosso limite, chegamos naquele limite, a Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. A Tua palavra diz isso, Senhor, amém. A Tua palavra diz, meu Deus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei o fardo de vocês. Amém, Deus. E assim nós vamos na tua presença, cansados, sobrecarregados, para que o Senhor nos alivie, Senhor. Nós vamos fracos, porque na nossa fraqueza é que a sua força se manifesta. Amém, Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha manifestar a sua glória através de nós. Que ao olhar para nós, que ao olhar para nossas vidas, que todos vejam o Senhor, que todos vejam a tua glória, assim como era com Moisés, que assim sejamos nós, Pai. Sejamos um testemunho vivo do teu poder. Meu Deus, que o Senhor, pela tua graça, misericórdia, e principalmente por quem tu és, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cumpre o que diz, a tua palavra jamais volta vazia. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que todas as boas promessas que um dia o Senhor fez para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te servem, para todos aqueles que te buscam, que todas essas boas promessas se cumpram sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Hoje a gente vai estudar Provérbios 13, né? Antes de eu falar sobre Provérbios 13, eu combinei que agora todo dia eu vou falar sobre o prêmio lá de R$100, né? Você quer ganhar R$100, gente? Você pode ganhar R$100. Uau! Em novembro eu vou sortear R$100, tá? Para alguém. Não precisa nem ser aluno, é para alguém. Já tem gente até me chamando que não é nem cristão. E glória a Deus por isso, tá? Então você pode concorrer a R$100 em novembro. Como? Você vai ter que fazer um trabalho, tá? É um trabalho de escola mesmo, um trabalho escrito, tá? Não é um trabalho no computador, é um trabalho escrito de no mínimo 5 folhas, tá? E o que você vai falar nessas 5 folhas, tá? Não precisa ser um tema para cada folha, tá? Você divide ali conforme o Espírito Santo for te guiando, tá? Se um tema for 3 folhas, amém, não tem problema, mas desde que você fale no mínimo 5 folhas sobre as 5 coisas que eu vou dizer, tá bom? Pode ser mais 5 folhas? Amém, claro que pode, tá bom? Então, sobre o que vocês vão falar nesse trabalho? Qual é a importância do Espírito Santo na vida do cristão? É a primeira coisa que vai ser falada. Segunda coisa, quem é ímpio para Deus? Quem são os ímpios para Deus e quem são os equiparados aos ímpios para Deus? Quem são, né? Os ímpios e os equiparados a ímpio. Para Deus é ímpio igual, né? Quem são? Terceiro, qual que é o fim dos ímpios? O que vai acontecer com os ímpios? Qual é o final deles, né? E último, o que eu preciso para ser salvo? O que é preciso para a gente ser salvo, tá? Tudo isso eu já falei nas aulas. Em todas as nossas aulas eu já falei sobre todos esses temas.
Mas, o que eu vou fazer? O meu intuito, gente, não é dificultar a vida de vocês. O meu intuito é vocês saberem isso. O meu intuito não é... Eu não tô aqui pra sabotar ninguém, não. O meu intuito é vocês saberem sobre isso. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje? A partir de hoje, eu vou, no início da aula, no final da aula, durante a aula, eu vou falar sobre um desses temas. Não tudo, eu vou espalhando, né? Até o final de outubro, que é o prazo que vocês têm para me entregar esse trabalho, até o dia 30 de outubro, não, 30 de setembro, eu vou ficar falando sobre esses temas, tá? Então, você assistindo essa aula, você já vai saber o que escrever, tá bom? A partir de hoje, a aula de amanhã, a aula de quinta, a aula de sexta, eu vou falar sobre alguma coisinha. Eu vou falar o que precisa para ser salvo, aí eu vou falar em alguma outra aula sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão, tá bom? Então eu vou ajudar vocês, porque meu intuito não é sabotar vocês, não é testar vocês para que vocês errem. Meu intuito é que vocês saibam, tá? Então, na verdade, essa minha proposta de distribuir R$100, de dar R$100 para um aluno, né? Na verdade para incentivar vocês, para conhecerem a mensagem do Evangelho, para conhecerem verdadeiramente, né, a palavra de Deus, tá? Então não é para sabotar ninguém. Por isso que eu vou agora, até o dia 30 de setembro, ficar falando sobre os temas do trabalho, tá? Então se você assistir as aulas, você pega um caderninho e já vai anotando o que eu vou falando, que você já pode pôr no seu trabalho, tá bom? Então amém, glória a Deus. Fora isso, eu queria falar outra coisa. Domingo que vem eu vou entregar cesta básica, não, eu vou entregar marmitex, né, para pessoas em condições de rua, aqui em São Paulo, na Zona Leste. Uma pessoa já falou que vai comigo, ela já quer ir comigo, já se voluntariou. Quem quiser me chama, tá, gente? Vai ser aqui na Zona Leste, eu vou sair para entregar marmitex. Eu comprei já 20 marmitex, mas o meu intuito é aumentar depois com o tempo. O meu intuito é parar em um lugar com o carro e distribuir o marmitex ali parado em um lugar com o carro, tá? Então, amém. Mas até que eu escolha esse lugar, né, ideal, a gente vai ficar andando para entregar o marmitex, tá bom? Então, amém. Então, domingo que vem vai ser a entrega do marmitex. Então, amém. Então, agora vamos começar a estudar Provérbios 13, tá? Antes de começar a falar sobre Provérbios 13, eu vou, como eu acabei de falar um pouquinho sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Tá? Então hoje eu vou já dar esse alerta aí para quem for fazer o trabalhinho, só anota o que eu vou dizer, já vai te ajudar. Mas eu vou falar muito mais coisas, tá, gente? Então hoje eu vou falar uma coisinha, aí daqui a 3 aulas eu falo mais uma coisa que é importante, o Espírito Santo traz de importante na vida do cristão, tá? Então eu vou falando pedacinhos que se você for juntando, você já consegue fazer o seu trabalho, tá bom? Então amém. O Espírito Santo, ele é importante na vida do cristão para quê? Para eu sair curando pessoas? Para eu sair falando línguas? Porque eu quero ter visões, né? De fato, é o Espírito Santo que faz, né? A gente ter essas visões que às vezes a gente tem, né? O cristão tem visões, o Espírito Santo que faz a gente manifestar a cura, né? O milagre da cura é o Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo realmente faz isso, né? Às vezes traz revelações, né, do futuro, né? Revelações de uma coisa que só a pessoa sabe, ninguém mais sabe, o Espírito Santo te revelou aquilo. Legal, o Espírito Santo faz isso, né? E às vezes a pessoa busca muito o Espírito Santo por causa disso. A pessoa quer ser um mágico, né? A pessoa vê tanto aqueles filmes de poderes, né? Que a pessoa acha que vai ser um super-herói, quer ter poderes ali e tal. Mas não é esse o intuito, tá? O Espírito Santo, ele age conforme haja a necessidade de expansão do reino de Deus. Então, aquilo vai produzir uma expansão do reino de Deus nessa terra? Vai. Então, vai acontecer. Aquilo não vai produzir uma expansão do reino de Deus nessa terra. Então, não vai acontecer. Vou dar 2 exemplos, tá? Tem uma pessoa, há muito tempo, gente, isso daí foi, acho que em 2007, 2008. Eu fazia faculdade ainda. Tinha um amigo meu que ele conheceu um rapaz e esse rapaz, ele tinha um dom de levitar coisas. Ele conseguia fazer as coisas subirem. E esse rapaz, ele orou muito porque ele queria ter um dom. Orou muito, 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 queria ter um dom. E ele falava em nome de Deus. Ele chamava Deus, tudo, e orava muito. E ele pedia para ter esse dom. E ele queria esse dom para quê? Porque ele queria trabalhar na rua e ganhar dinheiro com esse dom. Então, ele queria ser um mágico, sabe? De trabalhar na rua e ganhar dinheiro com esse dom. Então, ele começou a ter esse dom. E ele levitava coisas realmente, gente. Ele levitava, às vezes ele conseguia trazer até ele a coisa assim, levitando.
E um certo dia, né, foram falar para ele que aquilo não era de Deus. E ele falou: não, é de Deus, eu pedi para Deus. Então foi Deus que me deu, foi para Deus que eu pedi, né? Eu orava para Deus, eu falava com Deus, foi Deus que me deu. E um certo dia ele foi e orou para Deus e falou a paz, Edna, ele orou para Deus e falou: Deus, me mostra. Se eu tô errado, se não é o Senhor que tá me fazendo isso, me mostra. Então teve um dia, tô até arrepiada, teve um dia que ele foi fazer, ele tava numa praça pública, ele foi fazer, ele viu, era um demônio que trazia para ele. Ai, gente, até fiquei arrepiada agora. Era um demônio. O demônio vinha e trazia para ele aqui. Então, nesse dia, ele renunciou àquele dom. Ele falou: eu não quero. Se é a esse preço, eu não quero. Esse é um dos exemplos muito claro para a pessoa tomar cuidado. Existem pessoas que elas só vão atrás de Deus em busca de milagres. Existem pessoas que só vão atrás de Deus em busca de poderes, né? A pessoa até sai buscando poderes, né? E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo, ele não vive de milagres. O justo não vive de poderes, né? De manifestações. O justo vive da fé. Só isso, da fé. A Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus vai permitir que Satanás faça muitos milagres. Não é pouco, não é muito. Ele já faz hoje, tá, gente? A gente sabe disso. A gente viu isso quando a gente estudou ali o livro de Jó, né? Que Satanás fez fogo descer do céu. E a gente viu isso também ali no livro de Êxodo. Porque Satanás também fez a vara lá do Egito virar cobra. Satanás também fez. Satanás também faz milagres. Satanás também opera milagres, né? E a Bíblia diz isso, que haverá um tempo em que não haverão milagres de Deus, milagres cristãos. Haverão milagres satânicos, haverão milagres malignos. Por quê? Porque os cristãos serão testados. Porque Deus passará a testar quem é que está com ele só por causa de milagre. Quem é que busca ele só para ver algo acontecer. Ou se realmente está com ele pela fé, né? Então, voltando para a importância do Espírito Santo na vida do cristão. A importância do Espírito Santo na vida do cristão, gente, não é só ele na vida do... Na verdade, a importância desses milagres, né, é para o reino de Deus, né? A Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo faz um milagre, é porque há uma expansão do reino de Deus. Então, se, por exemplo, o Espírito Santo me dá uma visão do futuro, é porque aquela visão vai trazer alguma expansão no reino de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma tia minha que ela estava no hospital, ela estava internada. E todo mundo achava, gente, ela sempre internava e saía. Todo mundo achava que ela saía. Um dia eu tava tomando café na mesa e eu tive uma visão, né? Eu vi, assim, a minha tia num leito de um hospital, toda de branco, era uma luz muito brilhante, branca, e ela ria muito, e ela tava de branco e ria. E nesse momento uma voz falou ao meu ouvido: ainda dá tempo. Vá até o hospital onde ela tá e fale para ela sobre salvação. Não fale sobre cura, porque eu não vou curá-la. Ela vai sair de lá, ela vai ser morta lá, ela vai morrer lá. Não fale sobre cura, fale sobre salvação. Sério, gente, veio uma voz e falou assim pra mim. E então eu fui, né? Essa minha tia parecia algo impossível ela ser salva. Sério, parecia algo impossível. Ela não era uma pessoa muito boa, sabe? Ela era uma pessoa ruim, cruel, difícil. Então, né, nos últimos tempos da vida dela, ela mudou. Realmente, algo aconteceu, sabe? Ela estava arrependida. Eu sentia isso, né? E eu fui lá falar com ela. Aí, quando eu fui falar com ela, né, ela tava bem, gente, um olhar bem morto, sabe? Ela tava bem ruim. E eu falei pra ela, falei assim, você acredita em inferno? Ela falou, acredito. Eu falei, você acredita em céu? Acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Satanás? Acredito. Eu falei, então, é o seguinte, os dois estão lutando por você. E quem tá vencendo hoje é Satanás. E tá chegando a hora. Aí ela falou assim pra mim, eu não aguento mais sofrer. Eu falei, não, fica calma, porque tá acabando. Tá acabando. Você não vai sair daqui. Gente, é muito difícil você fazer isso pra alguém, que a pessoa vai morrer. Não é fácil, não. Mas eu creio tanto em Deus que eu faço. Aí ele falou, vai fazer, eu tô indo. E eu fui e falei isso.
né? Aí, glória a Deus, gente, ela aceitou a Jesus, né? Eu conversei bastante com ela, expliquei, né, o que acontecia, tudo. Então, ela aceitou a Jesus. E, gente, eu nunca vou esquecer na minha vida, nunca, nunca, nunca. O olhar dela mudou. Ela teve um brilho naquele olhar incrível. Aí, eu cheguei na minha casa e, de madrugada, eu não conseguia dormir. Eu sentia que eu estava numa guerra, uma luta. E eu comecei a orar. Eu orava, 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 orava. Chegou uma hora que a guerra parou. Eu fiquei tranquila. Eu falei, minha tia morreu. Tenho certeza. A guerra era isso, espiritual. E, gente, aconteceu. Era. Justinho. Teve uma outra vez que eu tive uma visão. Tem uma colega minha que eu não falava com ela, gente, há uns 4 anos. Eu não sabia nem da vida dela, não conhecia nada da vida dela. Eu tive uma visão dela chorando muito. E ela dizia que ninguém via o sofrimento dela. E ela falava outras coisas particulares. E eu mandei um áudio pra ela. Falei, olha, eu tive uma visão, Deus falou isso, isso e isso. Ele falou que ele tá vendo o seu sofrimento. E eu comecei a falar sobre coisas que não tinha como eu saber. E ela foi e falou assim, olha, Bruna, Deus realmente é na tua vida. Porque o que você tá me dizendo eu nunca falei pra ninguém. Aí eu falei, uau. Gente, o que é isso? É o Espírito Santo. Eu não sou mágica. Eu não tenho poderes mediúnicos. Não tenho nenhum desses poderes, não. Eu sou médium. Não. É o Espírito Santo. Mas quando é que o Espírito Santo faz isso? Quando for ter uma expansão no reino de Deus. Por exemplo, a minha tia era uma expansão no reino de Deus. Era uma vida sendo salva. Havia uma expansão no reino de Deus. Deus não vai me mostrar o futuro se não há um propósito, né? Eu não sou uma vidente, não é assim que funciona. Precisa haver um propósito, uma expansão no reino de Deus. Mesma coisa essa minha amiga, ela é uma pessoa cristã, né? Fervorosa, tudo. Provavelmente ela devia estar com algum desânimo, alguma abalo na fé, alguma coisa assim. Porque ela ainda falou, realmente Deus é com você. Eu não havia falado para ninguém. Talvez ela tenha falado, né? Ah, Deus, se o Senhor realmente está comigo, se o Senhor realmente existe. Então houve uma expansão no reino de Deus, porque alguma reafirmação houve na vida dela, né? Então, o Espírito Santo, ele se manifesta? Sim, mas quando há uma expansão no reino de Deus. Mas, qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão? É eu ter esses poderes? Não. Não é isso que é importante na vida do cristão. Não é. Isso é importante para a igreja, né? Isso é importante para a expansão da igreja, para o crescimento da igreja, para a expansão do reino de Deus. Mas não quer dizer que é importante para a vida do cristão em si, né? Claro que é importante você ser usado pelo Espírito Santo, mas não é essa a principal função, né? O Espírito Santo de Deus é quem me santifica. Ele é muito importante na minha vida. Sem o Espírito Santo, eu não sou santificada. Sem o Espírito Santo, a casa está vazia. É o que Jesus disse. Se o Espírito Santo não está aqui dentro de mim, a casa está vazia. Não bastou eu ter renascido em Cristo, né? Porque existem 3 tipos de batismo, a gente já falou sobre isso, né? Não basta eu renascer em Cristo. Se eu só renascer em Cristo, a casa vai estar limpa? Vai. Mas vai estar vazia. Porque eu preciso que o Espírito Santo habite nela. Se o Espírito Santo não habita dentro da casa, a casa está vazia. E então, qual é a importância do Espírito Santo na vida do cristão? É que a casa não fique vazia. Por quê? Porque se ela ficar vazia, o demônio que antes estava dentro dela vai voltar. E ele vai voltar com outros 7 demônios. Então daí começa a se ter aquela legião. E o fim daquela pessoa acaba sendo pior do que o início, né? Então essa é uma das importâncias do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo precisa estar na vida do cristão, precisa estar no cristão, porque senão a casa fica vazia. Ele precisa ter o Espírito Santo dentro dele. Outra coisa importante para o cristão com relação ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos. Quem é testemunha de que eu sou filha de Deus, não é eu ter renascido em Cristo. Não é isso que testemunha que eu sou filha de Deus. Eu renasci em Cristo. Ah, eu sou filha de Deus? Depende. Fui batizada pelo Espírito Santo? Tenho o Espírito Santo dentro de mim? Né? Porque não basta só o batismo também, porque o Espírito Santo pode me batizar e ir embora, né? Então ele precisa morar dentro de mim, né? Desculpa, gente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica de que eu sou filha.
Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filha. Eu não sou filha de Deus. Porque eu não me santifico. Quem me santifica é o Espírito Santo. E quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus volta, quem é a minha testemunha de que eu sou filha e que Jesus pode me levar que eu sou filha? É o Espírito Santo. Agora vamos imaginar a seguinte cena. Jesus voltou. Eu até renasci em Cristo. Eu até creio em Cristo, eu até creio em Deus. Mas eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Não tinha não. Então, cadê a minha testemunha? Não tem. E é o Espírito Santo que testemunha que eu sou filho. É ele quem prova que eu sou filho. A prova de que eu sou filho é ele. Sem ele eu não tenho prova de que eu sou filho. E é nessa questão que a Bíblia diz: muitos chegarão para Jesus e falarão: mas Senhor, eu fui batizada em teu nome. Eu nasci de novo. Eu até fiz milagres. E Jesus vai dizer: se aparta de mim porque eu não conheço vocês. Então, já estou falando duas coisas importantes do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo é quem santifica o cristão. Não sou eu quem me santifico. Nada do que eu faça vai me santificar. Ah, eu saio toda semana entregando cesta básica. Legal, mas isso não te santifica, né? Ah, eu dou não sei o que para os pobres. Legal, não te santifica, né? A única coisa que te santifica é o Espírito Santo. Não há nada que te santifique. Quem te santifica é o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você, senão a casa está vazia. Você nasceu de novo, mas está vazio. A casa foi limpa quando você nasceu de novo, porque quando você nasce de novo, Jesus limpa a casa, né? Jesus passou por aqui, eu nasci de novo. Jesus limpou toda a casa está limpinha. A casa está até mais ampla do que era antes, está maior, mas está vazia. Porque o Espírito Santo não mora dentro dela. Então ela não está santificada. E o que acontece se ela não está santificada? O demônio entra. Entendeu? Então, o Espírito Santo é quem me santifica. Uma das importâncias do Espírito Santo na vida do cristão é que ele me santifica. Ele mantém a casa cheia. Cheia do quê? De santidade. Com o Espírito Santo dentro de mim, eu sou obrigada a ser santa. Eu ando como Jesus. Não tem como eu ter o Espírito Santo dentro de mim e fazer maldade. Aí ele já não tá mais dentro de mim, ele saiu, foi embora. Porque ele vai embora também, né? Se a gente não cuida, ele vai embora, né? Ele não vai ficar em lugar que não... Não, numa casa que tá suja, né? Não. Então, ele é quem me santifica, ele é quem me faz andar como Cristo. Às vezes a gente para pensar e a gente pensa, poxa, mas é tão difícil ser como Cristo? A Bíblia diz que a gente deve ser como Cristo, né? E a gente pensa, nossa, mas é tão difícil ser como Cristo, ser tão paciente, ser tão calmo, ser tão amoroso, né? Cristo, poxa, ele apanhou e tava ali tranquilo, não xingou, não cuspiu, não fez nada, né? Existe uma forma da gente ser como Cristo. Aliás, é a única. Porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue. Mas quem é que nos ajuda nessa empreitada? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz ser como Cristo. Ele é muito importante na vida do cristão. Então, é ele quem me santifica, é ele que me faz ser como Cristo e é ele quem testifica de que eu sou filho. É ele quem prova que eu sou filho. Tá bom? Então, amém. Esse foi a dica de hoje, tá bom? Pro trabalho. Aí, durante as aulas, eu vou dando mais dicas, tá bom, gente? Pra não ficar me atendo muito tempo aqui. Eu já falei o que precisava, né? As 5 folhas. Lembrando que para você concorrer aos R$100, tá? Você me entrega o trabalho, 5 folhas escritas, né? Sobre os temas que eu disse, qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão, quem é ímpio para Deus e quem são os equiparados a ímpios para Deus, qual é o fim do ímpio e o que eu preciso para ser salvo, tá? Tudo isso eu vou falando durante as aulas no mês de setembro para ajudar vocês a fazerem o trabalhinho aí, tá bom? Então vocês vão pegando o que eu vou falando, vão escrevendo, vocês já vão conseguir ir fazendo o trabalho. Tudo isso que eu tô falando tá na Bíblia, tá? Mas eu não vou dar mastigado também para vocês, tá bom? Aí vocês vão lá e pesquisam, tá bom, gente? Vocês vão lá e estudam a Bíblia. Mas tudo isso que eu tô dizendo tá na Bíblia, tá? Então, mas eu já tô dando um norte para vocês, tá bom? Amém.
E o que que acontece? Em outubro, né? Dia 30 de setembro vai ter acabado o prazo para me entregar os trabalhos. E em outubro eu vou conferir, então eu vou ler trabalho por trabalho, né? Para ver se alguém copiou da internet, não estudou direito, tal, né? Às vezes a pessoa só pega e escreve o que tá na internet, né? Não, eu quero que você saiba o que você tá fazendo. Então eu vou olhar direitinho, vou ler, né? Às vezes a pessoa enche linguiça. Eu tô falando para falar sobre isso, a pessoa vai e fala sobre os milagres de Jesus. Não tô pedindo para falar sobre os milagres de Jesus, né? Então a pessoa tava querendo encher linguiça ali. Eu vou ler todos, tá? Então, e o que acontece? Em outubro eu vou pegar uma aula específica, né? Um dia só para falar sobre esse trabalho. Aí eu vou explicar tudo, eu vou falar sobre todos os temas e vou apontar na Bíblia, tá? Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ficar lendo aqui com vocês e falando sobre esses temas em outubro. E essa aula vai ser obrigatória para quem está participando do sorteio. Mesmo que não seja ao vivo, você pode assistir depois gravada, não tem problema. Por quê? Porque nessa aula eu vou falar 10 palavras. E essas 10 palavras você vai ter que me dizer depois quais foram as 10 palavras que eu falei. Por quê? É um jeito de eu forçar a pessoa que está fazendo o trabalho a saber o que ela está fazendo, tá? Por quê? Porque tem pessoas até que não são cristãs falando que querem participar, né? E é uma grande oportunidade para evangelizar. Então elas vão ser obrigadas a assistir, né? Todos vão ser obrigados a assistir a aula para entender, né? Porque não é só escrever. O intuito não é só escrever, não é só... Não, é realmente saber, né? O que que é isso, né? Porque a verdade é que essas perguntas que eu tô fazendo, gente, é o fundamento da Bíblia. A base da Bíblia são essas perguntas, tá? Então é muito importante. Amém, então. Agora, então, a gente vai falar sobre Provérbios, capítulo 13. Versículo 1 diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, muito claro, né? Então, se você é um filho sábio, escute o seu pai, né? Escute o que ele diz, escute a correção dele, né? Mas é aquele filho que zomba de tudo, né? Fala, ai, pai, você é muito careta, ai, pai, você é muito bobo, ai, pai, não é mais a sua geração, ai, pai, você não sabe o que você está falando, ai, estamos em outro momento do mundo, né? Então, esse filho que sempre zomba de tudo, que não ouve o pai, né? Ele nunca vai reconhecer que ele tá errado, ele sempre vai achar que ele tá certo. Então, fica difícil, né? O pai conversar com um filho assim. É difícil você falar com uma pessoa assim. A pessoa nunca reconhece que ela tá errada, né? Ela sempre vai achar que ela tá certa. Isso é triste? O pai, ele tem o dever de continuar falando, né? Ainda que o filho não esteja escutando. Mas o pai deve continuar falando com o filho. A paz, Cida, qual é a questão aqui? É que uma hora o filho vai aprender, né? Mas o mundo, ele não ensina com tanto amor como o pai ensina, né? O pai e a mãe, ainda que batam, o tapa é mais leve do que um tapa do mundo, né? O tapa lá fora é muito pior do que o tapa do pai e da mãe. Então, prefira o tapa do seu pai, prefira o tapa da sua mãe, prefira a correção deles, porque a correção do mundo é muito pior, né? Versículo 2: os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. Aqui é um incentivo, né, como foi na aula passada, a você ser bom, a você ser honesto, a você falar a verdade, não mentir, né? Para que mentir? Fale a verdade, né? E aqui eu falei para vocês algumas aulas atrás, a gente observa muito isso na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre recompensa, né? O Antigo Testamento fala muito sobre recompensa, né? Faça isso, você vai ser recompensado. Fala isso, você vai ganhar não sei o quê. É muita recompensa, né? Então a pessoa fica, nossa, deslumbrado com tanta recompensa, né? Mas eu já expliquei isso para vocês. Na verdade, né, o Novo Testamento não vem com essas recompensas. Vem com recompensa, mas na outra vida, não nessa vida, né? E qual é a questão? É o que Paulo diz. Nessa época, eram crianças. Então, com crianças, a gente fala a medida de recompensa. Filho, se você tirar boas notas, eu te dou um celular novo. Ele só vai tirar boas notas porque ele está interessado em ter um celular novo. Então, uma criança só trabalha por recompensa. Agora, um adulto, não importa a recompensa, ele faz porque é certo, né? Porque tem juízo, independente da recompensa, né? Então, por exemplo, não pode matar, senão eu vou presa. Eu não vou matar. Eu vou ganhar algum prêmio por não matar? Não. Não tem nenhuma recompensa de eu não matar. Não vou ganhar nada, né? Não vou ganhar nenhum prêmio. Mas eu não vou matar, porque eu sou uma adulta. Eu sei qual é a consequência daquela ação de eu matar. É eu ser presa. Então eu não vou matar.
né? Mas crianças não têm essa noção, né? As crianças não têm essa sabedoria. Então as crianças trabalham à medida de recompensa. E é isso que Paulo diz. Quando eu era criança, falava como criança. Agora que eu sou adulto, eu falo como adulto. E agora, como adulto, né, a gente não precisa de recompensas. A gente sabe no que aquilo vai dar, né? Então eu tenho que agir como adulto. Não preciso de recompensa. A minha recompensa está na outra vida, não nessa. Não preciso de recompensa nessa, né? Então, a gente observa aqui que ele diz mais uma vez sobre recompensa. Ele diz que os bons vão ser recompensados pelo que eles dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Então, seja bom, porque um dia você vai ser recompensado por tudo que você diz de bom, né? Ainda que não nessa vida, porque nós somos adultos agora, ok? Então a gente tem em mente que a nossa recompensa não é para essa vida, a nossa recompensa é para a próxima. Pode ser que aconteça nessa vida? Pode, amém, glória a Deus. Pode ser que não, porque a tendência é não. Por quê, né? Porque Deus falou. Nessa vida nós teríamos aflições. Deus não falou, nessa vida vocês vão ter recompensas, né? Não, Deus falou, nessa vida vocês terão aflições, tá? Então, mas a gente tem que ter em mente que tudo aquilo de bom que a gente fala, né? Os bons vão ser recompensados por sua língua. Os bons vão ser recompensados pelo que dizem. Então, ainda que as pessoas olhem para você e falem, como você é bobo, né? Você tá falando a verdade, né? Você é bobão, né? Continue falando, porque você vai ser recompensado, né? Um exemplo claro disso daí é o que aconteceu comigo, que eu já disse em uma aula, né? Eu fui tirar minha habilitação, né? E eu faço um tratamento de uma doença degenerativa, né? Não tenho parte do pulmão por causa dessa doença. Eu faço lá no Hospital das Clínicas, né? E é uma doença séria. Quando ela vem, assim, você fica bem ruim, né? Eu já cheguei a ficar 1 ano e meio no oxigênio, né? E fora o tempo de paralisia também, você fica bem ruim. E quando eu cheguei para tirar minha habilitação, eu tinha direito a 10 anos, pela minha idade, eu tinha direito a 10 anos de habilitação. E a médica que estava lá, ela conseguiu ver lá no sistema, né, que eu tinha alguma coisa lá, tinha na minha ficha sobre o HC. E ela começou a me fazer perguntas cruciais, eram perguntas muito que eu não tinha como escapar. E eu falei, é verdade, né? Eu comecei a falar. Ela falou, mas você tem alguma doença? Você trata alguma coisa? Gente, eu vou falar que não trato? Trato. Eu falei, sim, eu trato. Ela falou, mas o que você trata? É muito sério. O que é? Aí eu falei o nome da doença. Ela falou, mas que doença é essa? O que ela é? O que ela causa? O que ela faz? Aí eu tive que explicar. Aí eu comecei a explicar mesmo, gente. Aí quando eu comecei a explicar, ela olhou pra mim e ela já não queria me dar mais habilitação nenhuma. Aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, agora não vou receber mais habilitação nenhuma. Aí por fim ela me deu o tempo de idoso. Ela me deu habilitação pelo tempo de idoso. E a pessoa, quando eu saí de lá e falei isso, falei, poxa, meu, ganhei a habilitação pelo tempo de idoso. Vou ter que voltar daqui a pouquinho para fazer de novo o exame que eu recebi a habilitação pelo tempo de idoso. A pessoa falou, meu, mas como você é burra? A pessoa falou assim pra mim, como você é burra? Você é nova, era só mentir. Era só mentir que você recebia 10 anos. Agora você ficou com menos tempo porque você falou a verdade. Que burra. Você é muito, muito burra. E não, gente, eu não me arrependo de ter falado a verdade, né? Porque a Bíblia diz isso, a gente deve falar a verdade, ainda que sob prejuízo próprio, né? A gente deve falar a verdade. E é isso que a gente tem que ter em mente, a gente vai ser recompensado pelas coisas boas que a gente diz, por falar a verdade. A gente vai ser recompensado pelas coisas boas que eu falo aos outros, né? Chega alguém pra mim desanimado, eu vou falar. Tem gente que é especialista em falar coisa ruim, né? Nossa, eu conheço gente assim. Você fala alguma coisa, a pessoa só enxerga problema, né? Só fala coisa ruim, né? Não, eu gosto de falar coisas boas. E você vai ser recompensado por isso, né? Quando? Pode ser nessa vida? Pode, gente. Mas assim, o nosso objetivo é a próxima, né? Então eu já tenho certeza que para a próxima eu vou ser recompensada pelas coisas boas que eu falo. É nesse intuito que a gente tem que ir, porque a gente agora é adulto, né? Então os traiçoeiros só desejam a violência, né? Então aqueles que são falsos, que são traiçoeiros, tudo que eles falam é desejando a violência, né? Tudo que eles dizem, né? Tem alguma maldade ali, né? Enquanto você, se você desejar falar o bem, você vai ser recompensado. Então não decida, né, enganar alguém, falar uma coisa com o intuito de enganar aquela pessoa, sabe? Existem pessoas que são assim, né, que ficam ludibriando, tentando falar para a pessoa fazer tal coisa, mas com o intuito ali, né, escondido. Não seja assim. Seja bom.
né? Versículo 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Gente, mais uma vez Salomão fala, fique quieto. Salomão diz muito isso. Quem fala pouco é sábio. Não fale muito. Existem pessoas que chegam, não conhecem nem a outra, já abre a vida, né? Gente, não para de falar. A pessoa fica assim. Você fica 5 horas com a pessoa falou 4. A pessoa fala muito. E aí está dizendo aqui. Quem fala muito se destrói. Quando você fala muito, né? Tem gente que fala tanto, não tem freio. Às vezes, no meio da tua fala, você deu uma opinião ali que não devia ter dado. Aí o outro vai ficar magoado com o que você falou, com a sua opinião. Porque você falou demais. Controle tua língua. Aqui diz isso, o que guarda sua boca conserva sua alma. Então, guarde tua boca, guarde tua língua, para de ficar dando tua opinião, para de ficar falando muito sobre a tua vida, para de ficar falando, né? É claro, gente, que existem pessoas que são levantadas, né, como orientadores espirituais, guias. Existem essas pessoas. Então, é claro, você vai atrás dessa pessoa, né? Para você desabafar, para você falar da tua vida, pedir uma orientação. Aí sim, eu já fiz atendimentos, eu faço atendimentos, né? E eu atendo pessoas por telefone. Aí as pessoas falam o que elas sentem, né? Então ela fala como tá difícil a vida dela, eu escuto. E quando a pessoa me permite, eu falo de acordo com a Bíblia, né? O que tem para ser falado, de acordo com o que a Bíblia diz. E já teve casos de eu ficar mais de 5 horas com a pessoa no telefone, né? E eu falei pouco tempo, eu falei 1 hora que eu escuto bem a pessoa falar, e então eu venho com a base bíblica, né? Com a base espiritual ali sobre o que ela disse, né? Isso é ruim? Não. Isso é bom, ela ter falado muito, né? Então, por quê? Porque ela precisava de uma orientação espiritual. Então, não tem problema você falar muito, você abrir muito da sua vida, falar quando é para uma orientação espiritual. Aí eu preciso de uma orientação espiritual, então sim, você abre a sua vida para essa pessoa para que ela te oriente, né? Mas, gente, você não vai sentar no banco de uma praça e vai ficar abrindo tua vida para a pessoa que está sentada no banco, né? Então, não. Eu fui numa consulta médica, conheci a pessoa, agora eu vou ficar abrindo minha vida? Não. Então, controla a tua boca, né? E quem fala muito acaba dando opinião. Gente, fala coisas sem pensar, né? E quando você vê, você falou um negócio errado ali, né? E não era para ter falado, deu opinião ali que não era para ter dado. Então, fale menos, né? É sempre isso, né, que Salomão diz. O sábio fala pouco. Versículo 4. O sábio escuta. O sábio não fala. O tolo é que sai falando, que quer sair falando adoidado para meio mundo, né? O sábio não. O sábio escuta, porque ele ama aprender, né? E a gente sempre tem que aprender algo com alguém. Versículo 4 diz assim: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada, ela consegue o que deseja. Muito claro, né? O preguiçoso não consegue nada, porque ele tem preguiça. Ele quer. Ele deseja, mas tem preguiça de fazer. Mas aquele que se esforça, consegue. Ainda que demore, mas ele consegue, porque ele se esforça. Versículo 5. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o perverso age de forma repugnante e vergonhosa, né? Então, aquele que é justo, aquele que é honesto, né? Ele odeia quem mente. Então, ele não vai mentir. Eu não vou mentir, porque eu odeio quem mente. Eu odeio mentira, né? Então, é assim. Mas o perverso, ele age de uma forma, né, que você olha e você fica abismado, dá nojo, né? É repugnante aquilo. Você fala, meu Deus, mas que absurdo. Ele não tem vergonha, não, né? É nesse sentido. E é verdade, né? Eles são assim. Quando você olha para um perverso, né? O perverso mente adoidado, você tá vendo que a pessoa tá mentindo, tá se enrolando a mentira dela, né? E você olha, nossa, a pessoa não tem vergonha, né? Tá todo mundo sabendo que ela tá mentindo. Tá todo mundo sabendo, o negócio tá ali escancarado, né? E é feio. É feio, isso que tá falando, né? Quando você olha, é uma coisa que se repugna. Aquilo é absurdo, né? E é vergonhoso. Ele passa vergonha, né? Então, odeia a mentira, porque o mentiroso passa vergonha. Essa é a verdade, né? Ainda que todos finjam que não conhecem a mentira, gente, ele passa vergonha. É vergonhoso. Versículo 6, né? E ainda assim, quando a pessoa mente muito, quando ela fala a verdade, ninguém acredita, porque ela mentiu tanto, né? Quando é a verdade, já ninguém acredita mais. Versículo 6. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça, né? Muito simples, né? Seja justo,
porque a justiça vai te proteger. Ou seja, seja honesto, fale a verdade, né? Seja correto, faça tudo certinho, porque isso vai te proteger. E é assim mesmo, né? Na hora que acontecer algum BO, alguma coisa, você vai ser protegido pela sua honestidade. Foi o exemplo que eu dei nesses dias, que, por exemplo, eu trabalho em uma empresa e nessa empresa está tendo uma suspeita de roubo de algum funcionário. Tá dando uma divergência ali, alguém tá roubando alguma coisa. E a pessoa vai falar, ai, a Bruna não faz isso não. Ah, não, a Bruna pode eliminar das suspeitas. Ela não faz isso. É isso que tá querendo dizer aqui, né? Mas a maldade do pecador o leva à desgraça, né? Mas a maldade dele, a própria maldade dele leva ele para a desgraça. E é assim mesmo. A própria maldade leva a pessoa à desgraça dela mesma, né? Ela não vê isso. Versículo 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O que ele está querendo dizer aqui? A mensagem das igrejas de Apocalipse. É isso que está querendo ser dito aqui. Alguns são pobres. Quando você olha, parece que a pessoa é pobre. Mas a verdade é que ela é muito rica. E alguns são ricos, mas a verdade é que elas são muito pobres. Eu vou ler agora as duas mensagens da igreja que vocês vão entender o que está sendo dito aqui. A igreja de Esmirna, né, em Apocalipse, capítulo 2, 9, diz assim: eu conheço as tuas obras, Jesus fala, né, para a igreja de Esmirna. Eu conheço as suas obras, Esmirna, e eu conheço a sua aflição. E eu também conheço a tua pobreza, Esmirna, mas na verdade você é rica. Entendeu? Aí agora em Laodiceia, Apocalipse 3,17, Jesus diz assim para a igreja de Laodiceia: por que você, Laodiceia, se fica dizendo, eu sou rico, eu sou muito rico, eu não tenho falta de coisa nenhuma, porque eu tenho enriquecido muito, né? E aqui ele diz, mas você na verdade não sabe que você é um miserável, que você é um coitado, que você é um pobre, que você é cego e que você não dá nu. Então é o mesmo sentido que está falando aqui no versículo 7. A pessoa, né, ela acha que ela é muito rica. Sabe aquela coisa que fala assim, você é tão rico, tão rico, tão rico que você só tem dinheiro, não tem mais nada, né? É nesse sentido, a pessoa acha que ela é muito rica, né? Mas a maior riqueza que nós podemos ter é aquela riqueza diante de Deus. E é isso que a igreja de Esmirna tinha. A igreja de Esmirna era uma igreja que ninguém queria entrar. Ninguém queria ir para aquela igreja. Se você pudesse escolher, você ia para a igreja de Laodiceia. Hoje, do jeito que as coisas andam hoje, o povo anda aí, o povo ia falar, eu vou na igreja de Laodiceia, lá é bom, lá é grande, né? Igreja grande, bonita, cheia de ouro lá. Nossa, aquela igreja tem Deus. Eu já vi gente falando isso. Tem uma pessoa que eu ouvi esses dias, ela falou, nossa, a igreja, olha, Deus tá nela, viu? Porque a igreja é grandona, aumentou o pátio, não sei o quê. Meu, falta de conhecimento, não tem nada a ver tamanho com o poder de Deus, né? E é isso que está querendo ser dito aqui. A igreja de Esmirna era uma igreja que ninguém ia querer entrar, ninguém ia querer ir. Era uma igreja que vivia em aflição. Gente, não tinha dinheiro para nada, não tinha condições de nada, tinha banco, imagina, você tinha que sentar na igreja no chão. Você entrava, não tinha nada. Uma pobreza enorme. E uma igreja que tudo faltava. Imagina, a igreja não tinha nem teto, não tinha nada. Você tinha que assistir a pregação ao ar livre. Era uma igreja de muita aflição. E ela era conhecida como uma igreja de muita pobreza. Mas Jesus diz aqui na carta do Apocalipse. Jesus diz, olha Esmirna, eu conheço as suas obras. Eu conheço o que você faz. Não é aparência, é obra. E ele diz, eu conheço a tua aflição. E eu conheço a tua pobreza também. Mas a verdade é que você é rica. Você não é pobre não, Esmirna, você é rica. Olha só que diferença, né? A riqueza para Deus e a nossa riqueza, né? A nossa vista, essa igreja aqui ninguém ia querer entrar, gente. É sério. O jeito que anda hoje o pessoal quer entrar em igreja grande, né? O pessoal jamais entraria em uma igrejinha pequena. O nível dessa igreja seria um nível de uma igreja num barraquinho, uma igreja numa tenda. Seria esse nível, uma tendinha, igreja assim, num barraquinho, seria esse tipo de igreja. Onde você entra, não tem lugar para você sentar, não tem microfone para o pastor falar, sabe? Não tem radinho de som para ter música, não. É esse nível de igreja. Mas Jesus fala, você é muito rica, eu te conheço. Olha que lindo, né? Eu te conheço.
A gente viu, né? Eu falei agora há pouco que Jesus vai dizer: se aparta de mim porque eu não te conheço. Mas ele disse para essa igreja: eu te conheço. Uau! Não há nada melhor do que você ser conhecido por Jesus, né? Eu prefiro ser conhecida por Jesus do que ser conhecida pelo mundo, né? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira querendo ter fama neste mundo. Eu prefiro ter fama no céu. E é isso que ele está falando. Essa igreja tem fama no céu. Apesar de aqui na terra ser mal falada. E enquanto isso, Laodiceia era uma igreja pomposa. Era uma igreja que era num centro. Era uma igreja, gente, que hoje seria, por exemplo, num lugar de visita. Sabe aqueles centros? Eu esqueci o nome, tá na ponta da língua. Aquele lugar que você vai, que é centro de visita, né? Centro de turistas, né? É isso. Era essa Laodiceia. Então ela se achava. Era uma igreja, gente, que recebia muito dinheiro. Por quê? Porque era um centro de turismo. Então vinha pessoas de vários lugares. E nessa igreja tinha muito comércio, né? Era muito grande, tinha muito comércio. E vinham pessoas de vários lugares. E essa igreja, ela era muito pomposa. Era uma igreja muito grande. Cabia muita gente. Sobrava espaço nessa igreja, né? Os alicerces dela eram bons, né? Era uma igreja que você olhava e sentia orgulho, falando: uau, essa igreja tem coisa de ouro, nossa, olha o banco dessa igreja, que fofinho, que coisa mais linda, né? Então, é uma igreja que tinha microfones, não sei quantos microfones, tinha um aparelho atrás mostrando a letra do louvor, né? Tinha não sei o que, tinha um monte de coisa. É uma igreja que tinha um monte de coisa, né? Mas no fundo, Jesus diz que ele não estava nessa igreja. Jesus diz: olha, eu estou batendo a porta. Se vocês abrirem, eu entrarei. Mas eu não tô aí dentro. Que triste, né? Esmirna, que era pobre, Jesus disse: eu conheço vocês. E essa outra, Jesus disse: eu tô bem longe de vocês. Eu não faço parte contigo. Né? Se aparta, que nada eu tenho a ver contigo. É nesse nível. E são igrejas. A gente não tá falando aqui sobre pagão. A gente tá falando sobre igreja. É uma igreja que não tem Cristo. Uau! E é nesse nível que está falando no versículo 7. Tem pessoas que acham que tem muito, mas não tem nada. E existem pessoas que acham que não tem nada, mas tem muito. Queira ter a riqueza de Deus, né? Versículo 8 diz assim: o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. O que está querendo dizer aqui? O rico, quando ele Ai, tá na ponta da língua. Sequestrado. Ah, lembrei a palavra. Quando o rico ele é sequestrado, o que é o resgate da vida dele? O dinheiro que ele tem. Então, por exemplo, se ele tá sofrendo alguma ameaça de morte, ele fala: eu tenho uma mansão, eu te dou minha mansão, me deixa ficar vivo, né? E isso paga pela vida dele, o dinheiro dele. O dinheiro dele resgata a vida dele, paga pela vida dele. Mas o pobre, ninguém não sofre ameaça. O que quer dizer aqui? Que, gente, ninguém vai querer sequestrar o pobre. Ele é pobre. Quem vai querer roubar alguma coisa do pobre? O cara já é pobre, né? Parece aquela piada que diz, né? Que o ladrão ia roubar alguém, vê que a pessoa não tinha dinheiro, é o ladrão que dá um dinheiro pra pessoa. É nesse nível. Quem vai querer roubar o pobre? Ninguém. Então o pobre não ouve ameaça, porque ele é pobre. Então não vai roubar o que dele, né? Mas aqui Salomão, ele não tá falando mal do rico e nem tá falando mal do pobre. Ele tá falando que os dois têm vantagens. É isso que ele tá querendo dizer. Vale a pena você ser rico, mas também não é uma vergonha você ser pobre. Não é uma maldição você ser pobre. É isso que Salomão tá querendo dizer. Há vantagem nos dois casos. O rico tem vantagem porque o dinheiro paga a vida dele. O pobre tem vantagem porque ele não sofre, ninguém vai vir querer roubar o pobre, ele já é pobre, vão roubar o pobre. Então é nesse sentido que ele está falando. Versículo 9 diz assim: os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. E é isso mesmo, né? O homem direito, o homem correto, o homem justo é como uma luz que nunca apaga. E é isso que a Bíblia diz, né? É tão bonito quando Paulo fala, né? Que nós não somos como Moisés. Na verdade, Moisés amaria ter o que a gente tem hoje. Porque a gente tem mais do que ele tinha.
Porque não é claro na questão de falar com Deus, né, gente? É claro, eu queria falar com Deus do jeito que ele falava, a gente não fala. Mas não é nessa questão que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo com relação ao brilho no rosto de Moisés. A gente lembra quando Moisés falava com Deus ali no tabernáculo, né? Quando ele saía, parava de falar com Deus, o rosto dele brilhava, resplandecia, né? E todo mundo olhava para ele assustado, porque o rosto dele brilhava muito, né? E as pessoas ficavam com medo. Só que aquele brilho dele ia apagando. O brilho dele ia sumindo. Por quê? Porque a glória de Deus estava indo embora. Aquele brilho só ficava quando ele falava com Deus. Ele parou de falar com Deus, o brilho ia indo embora. A glória de Deus foi indo embora. Mas Paulo diz, nós não. Para nós ainda é melhor do que quando foi para Moisés. Por quê? Porque o nosso brilho não apaga. Porque a glória de Deus não vai embora. O Espírito Santo está sempre aqui. Então, o brilho só aumenta. À medida que eu vou ficando cada vez mais íntima do Espírito Santo, à medida que eu vou conhecendo cada vez mais Deus, à medida que eu vou tendo mais relacionamento ali com Ele, o brilho vai se intensificando. Então, o brilho não apaga, como apagava com Moisés. O brilho vai ficando mais forte. E aqui ele está dizendo isso. Os homens corretos são como uma luz brilhante. Eles brilham. Eles iluminam o caminho, né? Uau! Aquele que olha para um homem justo, um homem correto, um homem honesto, né? Como se estivesse olhando para uma luz, né? Seja guiado por ele, né? Que ele te guie, né? Porque o caminho de um homem justo é um caminho bom. Então siga um homem justo, né? Tem gente que tem mania de querer seguir os ímpios, né? A pessoa quer seguir aquele que vive na vida ruim, na vida má, né? Não, siga o justo, siga o honesto. Porém, os maus são como uma vela que está se apagando, né? Aqui diz que é como uma vela que está se apagando. Há uma luz. Porque a vela tem uma luz. E é isso que ele diz, há uma luz. Mas não confunda as luzes. Existe um brilho intenso que vem do justo. E existe uma luz de uma vela que vem do ímpio. A luz do justo não apaga nunca. O brilho dele está intenso. Enquanto o ímpio vai apagando, o brilho dele vai apagando, a vela dele vai apagando. Não se iluda e vá atrás da luz dele, né? Porque tem uma luzinha ali acesa. Aí você vai na rabina dele ali, porque tem aquela luzinha acesa. Não, né? Isso tem também a ver com você não invejar o ímpio, né? Às vezes a gente olha para o ímpio e parece que vale a pena ser ímpio, né? A gente olha para o ímpio e fala, poxa, eu tô aqui, sendo honesta, tô falando a verdade. Tô trabalhando dia e noite aqui, suando, obedecendo a Deus, fazendo de tudo. E tô cheia de dívida, não tenho minha casa própria. E o ímpio ali roubou não sei o que, tá construindo a mansão dele, tá com uma casa própria, não sei o que, né? E é isso que Salomão tá falando. Não vá atrás da luz do ímpio. Porque a luz do ímpio é como uma vela que está se apagando. Você tá indo atrás de uma coisa, gente, que na verdade é uma luz que está se apagando. Aquilo não é uma luz boa. Vá atrás da luz do justo, porque essa sim é uma luz que não apaga, é uma luz brilhante. Versículo 10 diz assim: a arrogância só produz brigas, mas com os que aceitam conselhos está a sabedoria. Por que a arrogância só produz briga? Porque o arrogante não diz que está errado. O arrogante é que sempre quer estar certo. Então, sempre vai ter briga, né? O arrogante, ele sempre vai produzir briga, porque ele não admite que ele tá errado. Não é tão difícil uma pessoa assim, né, gente? Eu conheço gente assim. Ai, como é difícil uma pessoa arrogante. Pessoa que acha que tá sempre certa, né? E é complicado, né? E aqui diz que essa pessoa só produz briga porque ele não aceita, ele não admite, ele não aceita conselhos porque ele acha que tá certo. Não vem me dar conselho porque eu tô certo, né? Então o arrogante só produz brigas, mas os sábios, né? Eles aceitam conselhos. Eles não são arrogantes que acham que sempre estão certos. Eles aceitam ouvir. Ah, você quer me falar alguma coisa? Tá bom, pode me falar. Ainda que a pessoa não esteja certa e tá falando, mas eu vou ouvir, né? Mas o arrogante não quer nem ouvir. Ah, eu não quero ouvir, eu tô certo, eu sei o que eu faço, né? É o arrogante. Versículo 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. Em algumas bíblias está escrito assim, que o dinheiro fácil vai fácil e o dinheiro difícil fica, uma coisa assim, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o dinheiro fácil que eu ganho, por exemplo, o dinheiro fácil que você ganha é um dinheiro de herança.
Dinheiro de herança é um dinheiro fácil. Não foi você que trabalhou para conquistar. Você recebeu de alguém, é um dinheiro fácil. Quer dizer, então, que a herança vai embora rápido? Não, não é isso que ele está dizendo aqui, tá? Não é um dinheiro fácil que eu ganhei fácil. Eu ganhei um sorteio, né? Tava tendo um sorteio lá de um valor, eu ganhei. Quer dizer que vai embora fácil porque eu ganhei o sorteio? Não, não é isso que tá querendo dizer aqui. Essa palavra, quando ele usa no hebraico, ele está querendo dizer aquele dinheiro que veio com mão fácil. O que quer dizer a mão fácil? É a mão corrupta. É a mão desviada. É o dinheiro que foi mal obtido. Né? Eu obtive aquele dinheiro com mal. Eu fiz alguma coisa ruim para obter aquele dinheiro. Então ele vai embora fácil. É isso que ele tá querendo dizer. Gente, isso é real. Nossa, eu conheço tanta gente que tem dinheiro, sabe? E não rende, né? Eu conheço uma pessoa que ele enganou várias pessoas, né? E ele falou: olha, eu tô num plano aí, num projeto aí, que eu vou distribuir vários apartamentos, é só dar tanto de dinheiro agora e 15 dias depois dar mais tanto de dinheiro. Era bem pouquinho dinheiro. E ele falou que você ia conseguir entrar numa lista para você entrar num apartamento do governo, né? E, gente, e ele fez isso com a própria família. E um monte de gente deu dinheiro. Era a família, né? Quem vai duvidar da família, né? Aí deu o dinheiro. Aí depois de 15 dias deu de novo dinheiro. Gente, o cara sumiu com o dinheiro de todo mundo. Aí passou tempos, hoje já faz anos disso daí. Todo mundo que havia comprado hoje tem sua casa própria. Todo mundo que foi enganado. Os que foram enganados hoje têm suas casas próprias. E esse que enganou hoje não tem casa própria, não tem onde morar, está afundado, caiu num vício, sabe? O dinheiro não rende. Realmente o dinheiro não rende. O dinheiro roubado não rende. Você vê, a pessoa tá roubando hoje, amanhã ela precisa roubar de novo. Não rende. Nunca rende. Dinheiro assim não rende. Eu vou chegar na minha empresa lá e eu vou mentir que o valor foi tanto, né? Sei lá, o gasto que eu tive foi de R$200. Mas eu tenho que mandar a prestação para eles me devolverem. Eu vou mentir que foi 5.000. Não vai render. Esse dinheiro nunca rende. Nunca. Então é isso que Salomão está dizendo aqui. Não faça isso, porque dinheiro de procedência má não rende. Mas aquele que ajunta com o próprio trabalho aumentará o seu dinheiro. Aquele que recebe dinheiro de forma honesta vai ter sempre mais. Então, faça tudo certinho. Ainda que o outro não tá vendo, né? Então, mesmo que o outro não esteja vendo, não vai lá adulterar o valor de não sei o que para cobrar mais do outro. Não faça isso, né? É muito bom isso, né? Porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer ser espertinho, né? Quer ganhar em cima do outro, né? Quer pôr prejuízo no outro, né? Eu vou cobrar um preço maior porque ele não sabe qual é o valor, né? Então eu vou querer ganhar em cima dele, né? Não faça isso. Deus abomina isso, Deus não se agrada disso, né? De você querer ganhar à custa dos outros. Seja justo. Ele não sabe o preço, não tem problema. Eu vou falar, Senhor, não é justo isso daí, tá? Esse quadro que eu tô vendendo não é esse valor que o Senhor tá querendo dar, é outro valor, tá? Ou então, sei lá, o senhor tá querendo me vender, nossa, o senhor tá querendo me vender essa manta, geralmente no mercado tá tanto. Eu sei que tá tal valor, sabe? Então, não seja injusto. Às vezes a pessoa, né, eu já vi casos de um senhorzinho, por exemplo, né, ele tá vendendo alguma coisa, ele tem uma lojinha, é um senhorzinho, tem uma lojinha, o preço do produto era R$50, por exemplo, e ele errou e pôs R$5. Aí a pessoa vai lá, o espertinho, azar o dele. Que bobo, que besta, eu vou comprar. Então compra por menos. É isso que Salomão tá falando. Se você sabe que não é aquele preço, seja justo. Fala, Senhor, aqui tem esses R$5, mas é isso mesmo? Não é justo esse valor, viu? O valor de mercado tá maior, não sei o quê. Seja justo, né? É isso, não vale a pena, né? Dinheiro assim, às vezes a pessoa quer ser espertinha, né? Não, eu vou levar, ela não viu. Eu fui lá passar 3 tênis, a mulher passou só 2 no caixa. Deixa eu ir embora logo, antes que ela veja, né? Não faça isso. Não faça isso. Versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Gente, é muito óbvio, né? Aí você vai, Salomão tá tirando, né? Coisa mais óbvia, né? É lógico que a esperança adiada faz o coração ficar doente, né? Então, assim, eu quero muito uma coisa, eu espero muito uma coisa. Quanto mais tempo eu espero, meu coração vai ficando doente.
É isso que ele tá querendo dizer aqui, né? Então, por exemplo, Sara. Vamos dar o exemplo de Sara. Sara e Abraão. Sara e Abraão, eles receberam ali uma promessa de Deus, de que eles teriam um filho. Passou 5 anos e nada. Passou 7 anos e nada. Passou 10 anos. O coração de Sara já devia estar muito doente. O coração de Abraão também, porque ele queria logo o filho. Então, a espera, né, daquilo que a gente tanto deseja, faz o nosso coração adoecer. Quando a gente espera muito algo, né? Faz o nosso coração ficar doente. Por isso que ela falou para deitar com Agar, né? Para ele se deitar com Agar. E ele está dizendo aqui, a espera adiada faz o coração ficar doente. Realmente faz. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Mas quando o que a gente tanto deseja vem, a gente volta à vida. Mais uma vez o exemplo de Sara. Sara foi humilhada por Agar, ele sofreu bastante. Mas quando o Isaac dela veio, ela falou: agora todos me verão rir como eu nunca ri. Agora ninguém mais vai zombar de mim. Então, o coração dela encheu de vida, né? A história dela mudou. Aí você vai falar, mas e daí, né? É muito óbvio isso. O Salomão tá falando isso, é óbvio. E o que eu vou fazer para mudar? Como que eu vou mudar minha esperança? Qual o conselho que ele dá? Porque o que ele tá falando aqui são coisas que não estão ao meu alcance. Então, o que eu devo fazer? Ele tá querendo dizer aqui que a gente deve depositar a nossa esperança naquilo que não está neste mundo. É isso que ele tá querendo dizer. Que nós depositemos a nossa esperança em Deus, porque Ele jamais vai frustrar a gente. Então eu prefiro depositar a minha esperança nele, né? E não em algo que meu filho venha, que eu compre o apartamento, que eu faça faculdade, mas depositar a minha esperança nele, depositar a minha esperança nos céus, nas coisas do céu, né? Eu ia falar do outro mundo, é do outro mundo que a gente vai. Da Jerusalém Celestial. É nesse sentido. Versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado, né? Tem muita gente assim, né? Você dá bons conselhos e a pessoa despreza, né? E, gente, ela tá fazendo mal para ela mesma. Ela não tá fazendo mal para quem tá dando conselho, ela tá fazendo mal para ela mesma em não seguir aqueles conselhos. Só ela que vai acabar mal, não é quem tá dando conselho, né? Mas aquele que seguir bons conselhos vai ser recompensado. Versículo 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Peraí. Voltou. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte, né? Então, ouça os ensinamentos dos sábios. Quando os sábios falam alguma coisa, ouça. Porque, na verdade, o que eles dizem é vida. O que eles dizem é bom, né? Quando a gente senta assim para conversar com um idoso, né? Não é todo idoso, né? Hoje em dia é difícil, né? Mas assim, geralmente quando você senta para conversar com um idoso, você aprende muita coisa. Gente, eu gosto muito de conversar com idoso, desde sempre, desde que eu era pequena. Eu sentava e dava tanta atenção para idoso, eu ainda dou. Eu gosto muito de conversar, aprendo muito com idoso. E, gente, é uma fonte de vida. Eles falam cada coisa que você fica parando, pensando, assim, sabe? São conselhos muito sábios, né? De pessoas que já viveram muito e aprenderam com seus erros, né? Então, é muito importante a gente ouvir, né? Seja sábio. Porque esses conselhos te ajudam a evitar a dor, né? Então, se você ouvir, né? Esse tipo de conselho vai te ajudar muito. Minha mãe, ela sempre me falava, né? Para eu não colocar dentro de casa mulheres, né? Por quê? Porque minha mãe tem essa experiência, né? Minha mãe era um tempo onde era normal, né? Aí se colocava, gente, todo mundo dentro de casa, sabe? Minha avó mesmo colocou uma prima dentro de casa, todo mundo colocava mulher dentro de casa, né? E isso dava confusão, porque às vezes ia lá e se deitava com o marido da pessoa, né? Acabava tendo um adultério ali, né? Então não facilite, né? E minha mãe sempre me falava isso, olha, não coloque, não deixe prima dormir na sua casa, não sei quem dormir, não deixe, né? O ambiente familiar é o ambiente familiar, o núcleo do homem e da mulher, do marido e da mulher é do marido e da mulher. Não vai colocar uma amiga para dormir junto, não. E é isso, sabe? Esse tipo de ensinamento te evita dores, né? São ensinamentos de vida. Ouça,
né? Eles sabem o que eles dizem. Ouça. Eles não são caretas, né? Versículo 15. Quem tem juízo alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. É muito fácil você ajudar alguém que tem juízo, né? Então é isso que está dizendo aqui. Uma pessoa que tem juízo é facilmente ajudada. Uma pessoa que tem juízo facilmente alcança favor. Tanto o favor de Deus como o favor dos homens. Alcança facilmente. Mas a pessoa sem juízo, mas a pessoa que é infiel, não. O caminho dela é áspero. Ninguém quer ajudar ela. Gente, é uma pessoa infiel. É uma pessoa que não ajuda ninguém. É uma pessoa que é ruim. Né? É uma pessoa que é má, né? É uma pessoa que você não pode acreditar. Ah, sei lá, pro justo eu empresto R$ 500, mas pro infiel eu vou emprestar? Ele não vai me devolver, eu sei, ele é infiel. Ele não se pode confiar nele, né? Então é nesse sentido. Agora o justo, né? Ele sempre, o justo que tem juízo, ele sempre vai alcançar favor. Então seja justo, né? Tenha juízo. E é realmente assim, né? A pessoa é sem juízo, aí depois a pessoa precisa de um favor, ninguém quer ajudar, né? Ah, eu tô precisando de R$ 300 para pagar aluguel, ninguém quer dar. Ninguém. Ah, eu preciso de alguém para não sei o quê. Não, ninguém quer dar. Ninguém quer ajudar. Versículo 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. Mais uma vez, né? O homem que tem sabedoria, né? Ele não sai agindo no impulso que nem louco, nem falando. Ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir. Não é assim, não é um doido, né, que sai desesperado. Agora, o tolo, ele sai, né, fazendo coisas que as coisas que ele faz anuncia a ignorância dele. As práticas que ele faz, as ações que ele faz, mostram que ele é burro, mostram que ele é tolo, mostram que ele é ignorante. A pessoa vai e fala, meu, mas como que ele faz isso? Que cara sem noção, né? É o tolo. É isso, ele não pensa para agir, ele não pensa para falar. Versículo 17. O que prega a maldade cai no mal, mas o representante fiel é como um remédio, né? Então, quem fica pregando maldade, 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 tem gente que é ruim, ruim, ruim. Eu conheço pessoas assim, que ficavam inventando fofocas para fazer irmãos brigarem. Aí essa pessoa inventava uma coisa para um sobre o outro, uma coisa do outro para esse, e ficava tentando pôr um irmão contra o outro, causar uma briga séria, inventando conversa. Gente, hoje essa pessoa é isolada e os irmãos se falam, porque descobriram que era ela. Olha que coisa, né? Então é isso. Quem prega a maldade acaba tendo a maldade. A maldade caiu sobre ela mesma, né? Então que triste. Mas o representante fiel é como um remédio, né? Mas aquele que é fiel, aquele que não fica pregando maldade, que fala coisas honestas, boas, sinceras, ele é como um remédio, né? Ele chega e cura aquele que ouve ele, né? Ele chega como cura ali, né? O ambiente estava tendo briga, alguma coisa, ele chega como cura para aquele ambiente, né? Versículo 18. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a correção, mas o que atende à repreensão será honrado. Você vê que aqui não está falando que o que atende à repreensão vai ser rico, né? Só fala de honra, né? Não necessariamente ele vai ser rico, mas ele vai ser honrado com certeza. Isso está querendo dizer aqui, né? Mas aquele que rejeita a correção vai ficar pobre. Com certeza vai ficar pobre. A pessoa rejeita os ensinamentos, né? Os sábios, né? O pai, a mãe, alguém sábio chega e fala para ele: ó, você tá indo para um caminho errado. Isso não é bom que você tá fazendo. Cuidado. Olha, isso daí não é legal. Ó, isso daí vai dar mal, né? E a pessoa rejeita. Não tá querendo ouvir, não tá querendo ouvir, não tá querendo ouvir. Vai acabar pobre e envergonhado. Esse é o fim de uma pessoa que não aceita ouvir conselhos, não aceita ouvir correção, né? Não se corrige. A pessoa fala que você está errado, então aprenda com seus erros. Mas a pessoa que não aprende com seus erros, ela acaba na pobreza e na vergonha. Versículo 19. O desejo realizado agrada a alma, mas os tolos abominam se afastar do mal, né? Aquele que é bom, aquele que é justo, né, consegue o seu desejo realizado. E quando ele realiza o seu desejo, ele tem prazer, ele fica alegre. Mas o mal, ele nunca se sacia. Nunca. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, né? E isso nunca acaba, ele nunca vai ficar saciado, a alma dele nunca vai estar realizada, né? Mas os tolos abominam se afastar do mal. É isso, ele nunca vai ficar satisfeito, né? Vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Versículo 20. Quem anda com sábios se torna sábio, mas aquele que acompanha os tolos sofrerá. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Então,
Se eu quero, né, ser alguém respeitada, eu tenho que andar com quem é respeitado. Eu vou andar com aqueles loucos que ninguém respeita? Eu também não vou ser respeitada. Então eu vou andar com os respeitados. Ah, eu queria muito é, pregar bem. Ah, eu queria muito ser pastora, né? Eu vou andar com quem? Com os pastores, gente. Eu quero ser pastora, então eu vou andar com os pastores. Ah, eu quero muito abrir uma empresa, quero muito abrir um negócio, eu quero muito ser empresária. Eu vou andar com quem? Com empresários, para eu ir aprendendo aquilo, né? E é isso. Se você anda com sábios, você se torna sábio. Se você anda com pessoas que têm sabedoria, você, por tabela, também vai ter sabedoria. Porque você está do lado de pessoas que vão falar coisas sábias, gente. Você vai, nem que seja por osmose, você vai aprender, né? Uma hora você aprende ali, de estar tão junto ali, uma hora aquilo entra por osmose em você, mas entra, entendeu? Mas agora, quando você acompanha um tolo, você só sofre, né? Igual aquele exemplo que eu dei uma vez. Eu já vi gente acompanhando pessoas que ele sabia que roubava, né? Tem um caso de um menino que é triste, é verdade, agora que eu tô lembrando. Tem história de um menino, faz mais de 20 anos. Tem um menino que morava perto da minha rua, e ele, gente, um menino que os pais faziam tudo por ele, meu Deus do céu. Os pais tinham dinheiro, sabe? Faziam tudo. Comprava sempre o carro do ano, a moto do ano, comprava tudo para ele. E ele andava com pessoas que não eram boas companhias. E ele andou uma vez com um cara e esse cara roubou uma moto. E ele estava junto. Gente, ele ficou mais de 7 anos preso. Porque ele estava junto. Ele não roubou, ele estava com a moto dele, mas ele estava do lado do que roubou. E aí está dizendo aqui, né? Quem anda com gente tola sofre. Ele sofreu 7 anos. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem, né? Então, muito simples, né? Aquele que os pecadores vão ser acompanhados pelo mal. O mal vai sobreviver para eles. Se não for nessa vida, pode ter certeza, lá no lago de fogo e de enxofre, o mal vai te perseguir. Mas os justos serão recompensados com o bem. Então, o justo vai ser recompensado, sim, com o bem. Se não nessa vida, né? Às vezes a pessoa sofre uma vida inteira, morre em sofrimento, né? Por exemplo, o Lázaro e o rico. Mas a Bíblia diz que na outra vida você será recompensado, né? Então, na outra vida você vai ser recompensado por cada dor. A Bíblia diz que quanto mais você sofre nessa vida, mais alegre você tem que ser, porque a recompensa vai ser grande. Então, você tá sofrendo muito nessa vida, fala, uau, minha outra vida vai ser muito boa. É nesse nível, né? Então, versículo 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas, né? Então, os honestos receberão a riqueza dos ímpios, né? Dos pecadores, né? A Bíblia fala isso. No grande dia, no Apocalipse diz que os justos, os que reinarão nessa terra com Cristo, receberão a riqueza de todas as outras nações, de todos os povos. A riqueza dos pecadores, a riqueza dos ímpios vai ser dos justos. A Bíblia diz isso. E você reinará 1000 anos aqui na terra e você vai pegar tudo que era do outro. A riqueza dele vai estar tudo aqui. Você vai pegar tudo aqui, que era do ímpio, né? E você vai poder usufruir de toda a riqueza deles. E eles não vão, e você vai. E depois na Jerusalém Celestial, na outra terra, né? Também, né? Você vai ser recompensada ali, você vai poder usufruir. E a Bíblia diz isso, que a gente vai poder usufruir da riqueza de todas as nações, né? Dos ímpios, a gente vai usufruir, são eles não. Então, eles que usem bastante essa vida mesmo, porque é só o que eles têm, é essa vida. Versículo 23. A terra dos pobres produzem boas colheitas, mas há alguns que se destroem por falta de juízo. O que está dizendo aqui? O pobre, ele não é amaldiçoado. A terra dele também produz. Né? A pessoa vai falar, eu sou amaldiçoado porque eu sou pobre. Não. Deus também dá providência para o pobre. Mas alguns pobres se destroem por falta de juízo. Deus também dá providência para o pobre. Mas alguns, por falta de juízo, não conseguem nem receber essa providência, porque não tem juízo. Versículo 24. Aquele que retém a sua vara odeia seu filho, porém aquele que o ama cedo o castiga. Hoje você observa muito, né?
pai e mãe que tem dó de castigar o filho. E é isso que está dizendo aqui. Não tenha dó de castigar o seu filho. Não tenha dó. Porque se você tem dó de castigar o seu filho, você não está demonstrando amor. Você está demonstrando ódio. Porque se você amasse ele verdadeiramente, você castigava. Porque vai fazer bem para ele. Vai ser bom. Um exemplo muito claro disso é Eli, né? Eli, o sacerdote ali, né? Lembra que morreu ali, né? Que Samuel depois virou o sacerdote. Então, Eli, lembra que os filhos dele pecavam? Os filhos dele pegavam a comida que era de Deus, né? A parte das ofertas que era de Deus, os filhos de Eli pegavam para ele. E Jesus, ó, Deus foi e falou para Eli, né? Falou, ó Eli, seus filhos estão andando fora do caminho. Eli, seus filhos estão fazendo o que era errado. E Eli não chamava atenção. Ele não brigava. Ele não falava nada. Então Deus foi e falou, olha Eli, porque você preferiu seus filhos a mim. Você não quis castigá-los. Você deixou tudo bem o que eles estavam fazendo. Você preferiu passar a mão na cabeça deles do que me obedecer? Por causa disso, agora ninguém da sua linhagem mais vai ser sacerdote. Como vocês hoje comem da minha comida, agora vocês começarão a implorar por pão. E vocês não vão ser mais sacerdotes. A gente viu que isso se cumpriu com Salomão, né? Salomão mandou embora ali, né? O descendente de Eli, né? E é isso, gente. Se Eli e os filhos de Eli, a gente lembra que morreram, né? Eles foram para a guerra contra os filisteus, né? E eles levaram a arca. Eles acharam que levando a arca, Deus ia ser obrigado a trabalhar, né? Ele fala, não, vamos levar a arca, porque às vezes, como Deus não estava lá, então Deus não trabalhou. Agora, levando a arca, Deus vai ser obrigado a trabalhar e fazer a gente vencer. E a gente lembra que eles perderam a guerra, a arca foi roubada, né? A arca foi para Filístia e eles perderam e ainda os 2 filhos de Eli morreram, né? E você para pensar, se Eli tivesse castigado os filhos dele, se ele tivesse brigado com os filhos dele, ensinado os filhos dele, né? Falado que eles estavam errados, né? Não fingir que não via, porque Eli, ele fingia que não via. A gente lembra, né? Eli fingia que ele não estava vendo. Eles estavam fazendo coisa errada, mas ele fingia que não tô vendo, não, né? Não interessava para ele. Mas se ele tivesse agido diferente, ele tinha salvado os filhos dele. Os filhos dele não precisariam morrer se ele tivesse castigado os filhos dele no tempo certo, né? Então, isso está dizendo aqui, não deixe de castigar o teu filho no tempo certo. Às vezes a pessoa acha que o castigo é demonstração de falta de amor, pelo contrário. Se você ama seu filho, castigue-o. Se ele merece, castigue-o. Né? Castigue-o enquanto há tempo. Né? Porque haverá uma hora que já vai ser tarde demais. Às vezes a pessoa passa um tempo muito grande sem castigar o filho e ele quer depois castigar o filho já na adolescência. Né? E às vezes já passou o tempo. Porque a infância, a primeira fase, a infância, também é importante para a personalidade dele. Ainda que inconscientemente, ele guarda algumas coisas que vieram ali da infância, sabe? Aquele não, quando você falava não, para quê? Não pode, não sei o quê. Ele vai guardando, a criança inconscientemente vai guardando isso, né? Então, quando chegar na adolescência, às vezes já é tarde demais. Então, desde cedo, vai disciplinando teu filho, né? Eu já vi gente, né? Olhar para o filho pequenininho, e ele ficava dando tapa na cara do pai, e ele ficava, que engraçado, e rindo. E aí a criança foi crescendo, e ele fazia outras coisas assim. Ele pegava as coisas, jogava no chão, quebrava, sabe? Ia na casa das pessoas, quebrava as coisas. E eles, é meu filho, é a personalidade. Gente, ele cresceu. E nem os pais aguentam mais. Os pais pedem para ele sair de casa. Vai, pelo amor de Deus, quando você vai sair daqui, eu não aguento mais você. E você vê o que foi. Falta de castigo, né? Castigue. Castigue seu filho. Às vezes a pessoa fica achando que bonitinho, né? Não. Vai chegar uma hora que não vai ser mais bonito, não. Então, castigue o seu filho. Se você ama, castigue, né? Porque quem não castiga não ama seu filho. Aí, para acabar a aula de hoje, glória a Deus, amém. Versículo 25 diz: o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade, né? Então, o justo, ele se satisfaz. O ímpio, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai ter necessidade, sempre.
E você observa isso mesmo, né? O ímpio. Engraçado, né? O justo está satisfeito. Gente, ele pode ter pouco, pode ter o básico, ele está satisfeito. Mas o ímpio não. O ímpio nunca está satisfeito. Nunca vai estar satisfeito, né? Então, amém, gente. A gente vai finalizar aqui agora a aula, amém. Glória a Deus, tá? Então, como eu combinei, todo dia eu vou entrar e vou falar um pouquinho sobre o tema do trabalho para vocês conseguirem anotar aí. Eu vou ajudando vocês a fazerem o trabalho, tá? Que o meu intuito é ajudar vocês, amém. Glória a Deus, tá bom? Então, Deus abençoe, amém, Edna. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. Deus abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Amanhã a gente vai ter aula, tá, gente? Como eu fiquei um tempinho aí bem mal de saúde, né? Então, geralmente quarta-feira a gente não tem aula, mas amanhã eu vou dar aula para compensar esses tempos aí que eu fiquei longe, tá? Amém. Com a graça de Deus. Amém.